galerinha que tem vontade de ter sua própria organização do terceiro setor. Isso, eu tô falando com você mesmo. Você, que provavelmente já faz uma diferença grande na sua comunidade, tem um sonho e tá perdido no meio da burocracia. Bom, eu trouxe para vocês aqui hoje a maravilhosa contadora Liz. Ela é apaixonada pelo terceiro setor, tem mais de 20 anos de experiência, é sócia da Eloá Contabilidade, tem participação na Fundação Semear e vai falar um pouquinho mais para vocês sobre como tirar o sonho de vocês do papel através de medidas práticas de contabilidade e gestão. Se apresenta um pouco melhor para a gente, Elis. Boa noite. Ei, Lu. Tudo bem, Lu? Como você está? Prazer enorme estar aqui hoje com vocês também. Hoje nós vamos tratar de um tema tão importante e tão relevante para a sociedade. Eu sou a contadora Liz, chamo Elisângela, tenho mais de 20 anos de experiência na área contábil, na área tributária e também no terceiro setor. Sou apaixonada pelo terceiro setor. Maravilha. Bom, Elis, provavelmente o pessoal deve estar se perguntando. Bom, tudo começa com um sonho, né? Tem muita gente que muito antes de pensar em ter uma instituição de terceiro setor, começa a fazer ações locais para ajudar a comunidade mesmo. O pessoal que ajuda com os desabrigados, idosos, adolescentes, essa galera toda que já está fazendo na prática, primeiro passo que provavelmente essas pessoas estão se perguntando: Elis, como sair disso e se tornar uma instituição? Quais são os primeiros passos? Então, Lu, ao longo da minha jornada, né, lá junto da Eloá, o que a gente tem mais enfrentado e acompanhado? As organizações do terceiro setor, elas são criadas a partir de um sonho. O sonho de fazer um bem comum social. E o que mais a gente percebe na Eloá é, às vezes, a falta de informação, falta de recurso. Muitas pessoas querem instituir, mas não sabem por onde começar. Inclusive, a principal dor que a gente enfrenta lá, falta de recurso, que eu vou tratar no meu curso, dia 11 de agosto, no Espaço P7, aqui em Belo Horizonte. E também vai ser um curso com transmissão online. Vou tratar sobre mobilização de recursos para as organizações sociais. Mas o primeiro passo que é importante as pessoas perceberem é: qual é o seu sonho? Sua finalidade? O que você quer fazer para o social? Quem é o público-alvo? Para quem? O que vocês querem fazer? Quem são as pessoas que estão com você? Você vai precisar delas para compor diretoria, né? Quem são essas pessoas? Quais são os recursos iniciais? Muitas pessoas, Lu, formalizam um sonho, vai tirar ele do papel, criar o estatuto, eu vou falar dele aqui daqui a pouco, mas não tem por onde começar, não tem recurso nenhum. E eu sempre dou essa dica: é necessário ter pelo menos um valor inicial para registrar em cartório, para ter uma contabilidade para acompanhar, né? Porque a partir do momento que você cria um CNPJ, você já cria obrigações sociais para com o fisco, Receita Federal, Estadual, Municipal, enfim. Após esse processo, é muito importante ter um acompanhamento de um profissional que esteja habilitado e que também goste do terceiro setor. Eu costumo dizer que esse profissional é o contador. Tecnicamente falando e legalmente também, o profissional contábil, ele é imprescindível para manter e garantir as imunidades tributárias e as isenções tributárias das organizações para terceiro setor. Nossa, Elis, você falou tanta coisa, é impressionante, né? Olha, eu não sei vocês, mas eu com certeza vou estar nesse curso, porque por R$97 aprender tudo isso que ela está falando aqui, para mim é irrisório. Gente, é uma pizza com a família, absurdo.
Bom, Elis, como eu sou do marketing, eu vou puxar a sardinha um pouco para aquilo que eu entendo. Você falou muito de público-alvo. E eu vou dar um exemplo para você explicar para o pessoal, para ficar mais claro. Bom, vamos supor que eu, Luciana, comece a fazer uma rodada de brinquedos todo último sábado do mês na comunidade perto da minha casa, ok? Só para o pessoal entender. Qual é o meu público-alvo, Elis? O ideal, se eu ainda estou iniciando, é restringir para aquelas crianças de determinado local, ou o meu público são crianças, ou o meu público são crianças até 5 anos. Como que eu faço isso? É melhor restringir ou é melhor abranger? Onde que eu decido isso? Em que momento eu decido isso? A sua pergunta é muito importante. E eu costumo dizer que quem faz tudo não faz nada, né? Então, no terceiro setor, inclusive na hora de criar o estatuto social, lá nas finalidades, né, colocar o sonho no papel, é importante saber o que você vai fazer e qual é o atendimento. Então, indo direto ao seu questionamento, a sua pergunta. Se você tem uma instituição que atende crianças e adolescentes, deve obedecer os requisitos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é até 16 anos. Então, não é o público jovem. Esse é um recorte de público-alvo, né? Atuar com crianças e adolescentes. Inclusive, lá no meu curso, eu vou dar dicas de captação junto aos conselhos. E um deles é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é a dúvida geral, né? Eu vou abrir uma instituição e vou captar recurso através de imposto de renda. Se você não tem o cadastro junto a algum conselho, então um deles é o Conselho da Criança e do Adolescente, porque o seu público é criança e adolescente, você não consegue captar recurso com dedutibilidade de imposto de renda. Então, essa é uma das dicas que eu vou dar lá no meu curso. E a outra dica também, que é muito importante, na construção do estatuto, é importante, pessoal, mencionar no campo de fonte de recursos ou de patrimônio, quais são as fontes que vocês querem captar. Se são mensalidades, captação de recursos públicos, termos de parcerias públicas, buscar recursos com empresas, receita financeira, doações, bazares. É importante mencionar isso lá. Porque se você não menciona no estatuto, na hora de abrir a sua instituição, na hora de mobilizar recursos, captar recursos, se não estiver previsto, você não pode receber. Então é importante essa dica, que eu também vou tratar isso lá no curso. Nossa, Elisa, agora você falou de um assunto realmente muito importante, o recurso. Porque assim, que eu vejo o pessoal perguntando, né? Bom, infelizmente, realizar sonhos sempre esbarram na questão do dinheiro. Sempre. E a gente, sempre. Porque não adianta, né? Às vezes a gente tem uma vontade muito grande, mas a gente não consegue operacionar aquilo ali. E eu vejo que isso vem muito porque as pessoas que têm essas vontades normalmente não são os empresários. Né? É claro, não estou aqui generalizando, existem empresários que cumprem funções sociais maravilhosas. A gente estava conversando mais cedo sobre a Natura, é uma empresa modelo e insta salientar, uma empresa nacional, a gente tem que ter muito orgulho dela, mas não é a regra. As instituições de terceiro setor, elas surgem normalmente do pequeno, da comunidade, do local. E essas pessoas não são empresários naturais. Então, a minha pergunta para você, Eli, você começou a falar sobre isso. Mas, pensando numa instituição que eu queira fomentar com recurso externo, quais as primeiras providências? É no estatuto? Eu procuro em algum órgão? É com público-alvo? Por onde eu começo? Porque pra gente que é leigo no assunto, é tudo muito, eu percebo que é tudo muito esparso, né?
eu vim do direito, né? Hoje eu sou profissional do marketing da administração, mas eu vim do direito. Mas o que me parece é que são um monte de legislações pulverizadas e a gente fica completamente perdido. O absolutamente leigo, então, deve se sentir completamente em outro planeta. E aí eu queria que você desse uma iluminada nesse tema para nós, para ficar um pouco mais claro para o pessoal, para sair daquela ideia de sonho. Perfeito. Inclusive, eu vou deixar aqui nesse nosso podcast algumas dicas do curso. Eu vou deixar aqui já nesse podcast. Nossa, olha o privilégio, hein, pessoal? Vou deixar aqui já para vocês. Bom, a primeira fase, né, como nós já falamos aqui, Lu, é o sonho. Como tirar esse sonho do papel? Descrever a missão. Descrevam a finalidade de vocês. O que você pretende fazer para o social? E eu costumo sempre orientar aos meus inúmeros clientes, aliás, eu já elaborei mais de 100 estatutos. Nossa! Para todas as áreas que vocês imaginarem. Então, o primeiro passo é descrever as finalidades. Qual que é o seu sonho? Põe ele no papel. E aí fiquem tranquilos com relação à redação. Porque se você tiver um contador, uma contadora experiente, como eu, por exemplo, que possa fazer uma redação apropriada, adequada, conforme o rol de legislações brasileiras que temos, pode ficar tranquilo. Coloque o seu sonho no papel. A gente vai descrever as finalidades. A forma de gestão de como vai ser a instituição. Formado por quem? Quem vão ser as pessoas que vão direcionar? Quem é o diretor? Quem é o presidente? Quem é o gestor financeiro? As fontes de captação de recursos. Tem que estar no estatuto. O primeiro passo é isso. Construção do estatuto. Porque com a sua finalidade você já determina o público-alvo. O outro passo é a formalização, que é a obtenção de CNPJ, alvarás, né? O CNPJ é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, né? Obter o número junto da Receita Federal. A partir dali, a sua instituição está formalizada. E por que é importante mencionar esse passo a passo no início, Lu? Ele é fundamental para a captação de recursos durante a trajetória da instituição. Você não consegue captar nenhum recurso em nome do CPF do presidente. Né? Tem que ter a conta bancária no CNPJ. Aliás, eu como contadora defendo aqui um dos principais ordenamentos contábeis, que é separar as contas da pessoa jurídica da pessoa física. E isso se aplica no terceiro setor, que inclusive com o marco regulatório, a Lei 13019, trouxe esse ar um pouco mais profissional no terceiro setor, né? Porque ele era muito parecido com o segundo, né? Misturar as contas. Bom, enfim, esse é um dos primeiros passos. O outro procedimento é buscar parcerias. E aí começa uma árdua dor de quem está à frente no terceiro setor, porque não sabe qual porta bater, né? Onde buscar. Nós temos hoje emendas parlamentares que está aí em voga no nosso país. Muitas instituições buscam emendas parlamentares, aí basta ter um contato com um vereador, um deputado, um senador que conheça a sua causa, isso é importante, né? Que tenha ali veracidade para a sua causa, mas a instituição já tem que ter percorrido um caminho. E isso tudo eu vou tratar lá no meu curso, no dia 11 de agosto. Quem não puder ir presencialmente, participa online. Vai gostar, são várias dicas. Bom, pelo que eu estou entendendo aqui, Elis, só para começar aquela história de pedir pro tio, pro sobrinho, do vizinho, do primo, para rascunhar um estatuto, para ver se ele vira um CNPJ, não existe, né? Não dá certo. Isso não dá não certo. existe. Não. Inclusive esbarra em legislações. Né? A principal delas, que é o Código Civil Brasileiro, né? Que vai nortear a elaboração do estatuto, como também a Lei 13019, que é a lei das parcerias. A Lei 13019, ela foi
criada, instituída, que é o marco regulatório, ficou mais de 20 anos, né, em discussão, em elaboração, mas para fomento de parcerias. Então, se não tiver um estatuto adequado, não consegue buscar, não consegue captar. Compreende? Então, pedir a tia ou primo, não. Salvo se for contador. E mesmo assim, se estiver começando, eu não recomendo, pelo nível de complexidade aqui. Sim. E por que é importante, eu acho, a gente tratar isso, Elis? Porque, assim, pessoal, a gente precisa, muitas vezes, desmistificar certos conceitos, né? E quando a gente pensa em causas nobres, em terceiro setor, em boas ações, o que eu quero que fique muito claro, e você que tem o sonho de ter a sua organização de terceiro setor, esse curso para você é mandatório, tá? Apenas R$ 97,00 é o preço de uma pizza, é mandatório. Por quê? Porque ter um sonho, ter uma causa nobre, não te exime de ser empresário. Você precisa fazer isso de forma profissional. O que a Elis deixou muito claro aqui, ficou muito claro para mim nesse podcast que a gente está, né, fazendo aqui, a gente está numa conversa bem solta. Eu espero que a gente possa resolver a maioria das dúvidas, né? Mas assim, que é importante que vocês tenham em mente. Precisa se investir. E aí, voltando na questão do dinheiro, Elis, eu já entendi algumas coisas, acredito que o pessoal também, não é algo tão simples assim. E no seu ver, hoje, é mais fácil, tendo tudo organizadinho, o estatuto feito por um contador especializado, que entende daquilo ali, é mais interessante buscar o recurso público. E aí você falou um pouco da emenda parlamentar, né, dos vereadores, alguns conselhos dependendo do público e tudo, ou no privado. Existem instituições privadas que têm a real necessidade, né, disso, ou que tem essa abertura? E se tem, você poderia dar um caminho? Qual é a sua opinião sobre? O que você acha para o pessoal saber, assim, no público ou privado? Importante sua pergunta novamente. Apesar da gente tratar bastante sobre as parcerias públicas, né? Buscar recursos governamentais, por incrível que pareça, a maior parte dos recursos das instituições do terceiro setor não vem do poder público. Ele vem do poder privado e das captações, principalmente de imposto de renda. Mas as doações pontuais, atualmente, movimentam mais o terceiro setor. Mas eu quero deixar aqui também uma outra dica. Para buscar recursos, pessoa física, a maioria gosta de deduzir do imposto de renda, como eu disse lá no início, e vou tratar isso também no meu curso. É necessário ter carta de captação, ter uma autorização para você captar. Se não, suponhamos, a Lu destinou recurso para a minha instituição e quer deduzir do imposto de renda dela. Se a minha instituição não tiver autorizada, né, legalmente para isso, que é uma carta de captação obtida nos conselhos, assistência, idoso, cultura, esporte, é vasto. Vou tratar isso lá no curso também. Você vai cair na malha fiscal. Você cai na malha fina, porque não está autorizado, aquela instituição não está autorizada a buscar a captação. Agora, as doações sem dedutibilidade, elas são voluntárias. E aí, minha avó falava isso, né? Pobre ajuda pobre. Você falou isso no início, né? Não desmerecendo, obviamente, a classe empresária, mas a movimentação social, ela está lá na base. Ela está lá na base. Então, geralmente, é um líder religioso, né? É alguém que está na associação comunitária, que sabe as eficiências ao seu redor. Por isso que eu também comecei dizendo que a gente não tem como salvar o mundo. Mas o seu redor, o seu bairro, sabe, o seu município, o que você pode fazer? Né? E isso ajuda a recortar, inclusive, o público-alvo. Então, nesse momento, as doações pontuais acontecem. Mas, para isso, a instituição tem que estar legalizada. As doações têm que ir para o CNPJ. Então, o caminho começa, de fato, na legalização. Depois, as outras dicas eu vou tratar lá no curso, são várias dicas de captação.
né? Tem uma que é muito utilizada pelo Hospital da Baleia, né? Quando você vai na Araújo, né? Quem nunca foi na Araújo, o pessoal quer dar o seu troco, que é o troco social. Né, tem uma instituição nossa lá na cidade de Capim Branco que atende idosos, é uma ILPI. A gente conseguiu instituir isso lá na cidade de Capim Branco com um supermercado. Olha, e é uma importantíssima fonte de renda para a instituição de longa permanência para idosos. Nossa, que legal, Elis, que legal. Isso vai só abrindo, né, o leque na cabeça da gente de possibilidades. Sim. Elis, agora eu vou falar um tema, assim, aproveitando, né, que a gente tá fluindo bem aqui, tá legal. Eu vou falar um tema um pouco polêmico. Beleza, até aqui acredito que a gente tá caminhando bem, tá se entendendo, é claro, né? Nada se compara ao curso, passar uma tarde inteira com você, né? Falando sobre isso, com certeza será muito mais didático, mas só para falar um tema um pouco tabu, mas que eu acho que é importante. Bom, separando o CNPJ de pessoa física, a gente tem que lembrar que essa pessoa física tem que viver, pagar suas contas. Então, essa pergunta é muito importante. Como que eu, que quero ser, por exemplo, a presidente, ou a conselheira, ou a tesoureira, e quero trabalhar exclusivamente com a minha organização de terceiro setor, como que eu vou poder auferir renda para continuar pagando minhas contas, seguindo minha vida, sem estar ferindo todo o objetivo dessa organização que não tem fins lucrativos. Porém, eu preciso, né, sobreviver, viver minha vida e tudo. Como faço? Será que só é válido se eu fizer meio período e manter o meu emprego atual? Será que eu posso ser remunerado de alguma forma dentro do contexto da associação sem prejudicá-la? Como que fica isso, Elis? Boa pergunta. Após as dúvidas de como manter a minha instituição, eu sempre recebo essa, né? Se a diretoria pode ser remunerada, né? Porque você está abdicando das suas atividades, provavelmente a maioria dos presidentes ou as presidentes abdicam das suas atividades para poder viver em prol da instituição, da organização. E sim, a Lei 3019, ela trouxe da lei das OCIPs, né, que já tinha essa previsão legal, da possibilidade, né, da autorização de que os dirigentes possam receber. Os dirigentes executivos, né? Então, não é toda a diretoria, né? Então, o presidente que atua de fato, né? O tesoureiro, o gestor financeiro que também atua de fato, fica ali, né, o tempo todo. O vice-presidente, então podem ser remunerados. Não há vedação. Porém, a gente vai esbarrar aí, né? As organizações esbarram nas legislações municipais. Quando vai se inscrever nos conselhos, os conselhos, pelo menos os que eu já lidei, né, principalmente aqui de Belo Horizonte, eles vedam que seja remunerado, que haja remuneração para o presidente ou a presidente. Mas não há vedação, não há. Tá? A legislação federal, número 13019, guardem aí, permite que haja remuneração para essas pessoas. Senão não faria sentido, né? Você abandona a sua vida para poder lidar, né, apoiar o social e você mesmo fica à mercê, né, financeiramente, né? Então, não faz sentido. A lei trata disso, a legislação federal autoriza. E isso também vai ser uma pauta do curso? Vai ser um tema que eu vou tratar lá no curso. Vou dar umas dicas. Inclusive, o teto máximo, né? Existe um teto limite de remuneração, né? Muitas instituições precisam ter conselhos deliberativos
conselho fiscal que é obrigatório, esses conselhos não podem ser remunerados, eu trato isso lá no curso também. Explico por quê. Maravilha, Elis, maravilha. Porque é importante também saber desenhar essa estrutura, né? Sim. Lá no momento que a gente falou de estatuto, em que a gente define como vai ser a captação, né, a mobilização dos recursos, tema principal aí da nossa imersão, mas é importante também desde já, porque isso seria o equivalente no privado do plano de cargos e salários. Exatamente. Né? Inclusive, Lu, na nossa conversa, no início do nosso bate-papo, eu falei sobre isso, sobre as pessoas, né? Uhum. Quem está com você nesse sonho? Quem sonha com você? Uhum. Porque uma parcela dessas pessoas vai precisar compor a diretoria. E pode ser que tenha pessoas ali que vai deixar até de ter outra renda, de trabalhar para conduzir a organização com você, né? Com o presidente ou a presidente. Isso é muito interessante, Elis, e que bom que isso vai ser tratado no curso, porque eu recebo, né, depois que a gente começou a fazer as pesquisas, né, para poder fazer esse episódio, eu recebi muitas perguntas sobre isso, que dos fatores principais que desanima as pessoas a continuarem perseguindo aí esse sonho de ajudar, o principal é a mobilização de recursos. Realmente as pessoas ficam muito perdidas em como começar e onde captar, e o outro é realmente não saber como vão manter aí o seu sustento pessoal PF depois de estar aí à frente desse Exato. sonho. Lu, trazer só um dado aqui para você e para quem está nos assistindo e ouvindo. De 2019 até 2022, durante a pandemia, inclusive, eu atendi muitas instituições do nosso país. Quase 200 me acionaram para contribuir de alguma forma em obter registros, criar o CNPJ, elaborar estatuto. E o que mais me incomodou, e é por isso que esse é o primeiro curso que eu dou de forma aberta, né? A maioria não tinha dinheiro, nem para pagar as custas de cartório. E isso me sensibilizou muito, né? Eu tô no terceiro setor mais de 20 anos. Então, qual que era a troca? O que eu poderia trazer de novo e contribuir também? Então, é uma forma de contribuir, né? Algumas pessoas vão perguntar por que esse preço, né? Só R$97. É um curso caro, gente. Isso é um curso caro. Você pode pesquisar em outras plataformas. Não é um curso barato. Mas porque existe um desejo de contribuição e de retornar também para essas pessoas ou para quem me procurar, né, uma forma social também de contribuir. Então, por isso que o curso é nesse valor. Nesse muita gente simbólico, né, Elis? Simbólico. Eu fiquei muito... Falei, gente, o que eu faço para ajudar? O que eu posso fazer mais, sabe? Não tem dinheiro, o pessoal não tem dinheiro. Então, o custo de cartório é caro. Enfim, então tá aí o curso. É uma forma de contribuir com vocês. É um valor simbólico, né, Elis, para poder realmente desenhar esse mapa aí para as pessoas, para que elas consigam viabilizar a execução desse sonho. Bom, vou fazer mais uma pergunta relativa a recurso, porque o curso é sobre mobilização de recursos e a gente sabe, mais uma vez vou falar, o que pega todo mundo é o dinheiro. É o dinheiro. A gente sabe, a gente quer, mas a gente não tem como. Então, vou fazer mais uma pergunta relativa a remunerar atividades da associação. Por exemplo, vamos supor que eu tô lá numa comunidade, né? Não, na verdade, eu vou mudar. Eu vou colocar que eu tenho uma associação para mulheres empreendedoras, tá? Beleza. E aí, eu quero fazer uma espécie de Sebrae para essas mulheres. E aí, eu vou vender cursos para essas mulheres a preços muito baixos, né? Algumas vezes bonificados pelos professores, outras vezes não, mas digamos que assim, muito barato. Vamos supor, a mesma dinâmica que você está fazendo aqui via semear, né?
Instituto Semear, que é uma instituição de terceiro setor, da Elisângela, da Eloá, da Terezinha Nazário, que é a nossa fundadora aí da Eloá e também uma grande apaixonada pelo terceiro setor. Então, uma iniciativa próxima à sua. A receita destes produtos da associação, ou até de uma mensalidade, para que as cooperadas estejam ali dentro de um clube de vantagens, né? As associadas. Isso vai para onde? Isso tem que voltar para dentro da associação? Isso pode ser usado de alguma forma? Isso pode remunerar quem está organizando? Como que funciona isso também? Perfeito. Primeiro é dizer que você separou ainda bem o termo cooperada de associada. Porque as cooperativas, gente, é uma outra tratativa, né? Apesar de estar também dentro do terceiro setor, mas é uma outra tratativa jurídica que eu não vou mencionar aqui agora, né? Estou focada aqui nas associações e fundações. Todo recurso proveniente de atividades, primeiro, ele tem que estar previsto no estatuto. Então, se vai ter receita de cursos, tem que ter previsão legal no estatuto, senão eles não podem acontecer. Uma outra dica esses cursos, né, vai ser para o público associado ou público aberto? Porque tem uma diferença, sabe, Lu? O público associado e o público aberto. E eu vou tratar isso lá no curso, para não ficar extenso aqui o nosso bate-papo. Mas o rendimento, a receita de qualquer organização social, ele tem que voltar para a sociedade. Ele não pode ser distribuído entre seus associados, entre os seus corpo jurídico, entre os seus dirigentes. Não pode. Ele deve voltar para o social. Inclusive, na contabilidade, ou como contadora, né, gostaria de deixar aqui, o termo utilizado é superávit e déficit. Não é nem lucro e prejuízo. Porque a gente não está falando de empresas. Empresas, elas dividem lucro. E o prejuízo é entre os seus sócios. No terceiro setor, o superávit deve ser devolvido para o social. Inclusive, é um dos requisitos primordiais para a manutenção da isenção tributária e imunidade tributária. Muito interessante, Elis, muito interessante. Bom, Elis, agora que a gente vai caminhando, né, para o final da nossa conversa, a gente falou muito de recurso. Vou repetir, esse curso da Elis, de mobilização de recursos para o terceiro setor, ele é mandatório para você que tem o sonho de ter a sua associação, né, a sua instituição de terceiro setor. Ele é mandatório, apenas R$ 97,00. É o Uber que você vai pra balada no final de semana. Enfim, agora que a gente está chegando mais pro final, nós falamos muito de começar, falamos muito de captar. Eu já entendi que um contador especializado é essencial, porque senão eu não consigo nem organizar as contas da minha associação. Ela, não vai existir porque não vai ter sustentabilidade, e 2, ela não vai existir porque eu não vou conseguir continuar captando. Então, no dia a dia, quais são as principais medidas que você acha que os nossos sonhadores devem tomar para não se perder na burocracia e nas decisões de gestão do dia a dia aí da associação? Perfeita pergunta também. Primeiro, buscar um profissional apto, buscar uma contabilidade especializada em terceiro setor. E por que eu recorto? Eu costumo falar isso nas minhas palestras também, nos meus cursos. Porque o profissional da nossa área, ele compreende como um todo. Terceiro setor, existem legislações específicas a serem tratadas. Então, se você colocar tratar uma organização do terceiro setor com a mesma legislação do segundo setor, você vai ter problema. Principalmente se você estiver buscando recursos. Então, existem formas e tratativas contábeis que são diferentes. Então, primeira dica, buscar uma contabilidade especializada em terceiro setor. E aí, diga-se de passagem, a Eloá
Contabilidade, ela é especialista em terceiro setor, mais de 30 anos de mercado, né? Atende organizações de várias áreas, né? Que atende criança, adolescente, idoso, cultura, esporte, lazer, né? Atende também organizações religiosas. Então, a Eloá já tem mais de 30 anos de mercado, né? Uma outra dica que eu gostaria de deixar aqui é ficar próximo do seu contador. As suas atividades financeiras precisam ser repassadas para a contabilidade a todo tempo. As dúvidas a todo tempo. É o contador que vai conduzir de forma documentada e legalizada a sua obtenção de recurso, manter a sua imunidade tributária, manter a sua isenção tributária. Isso é importante. O contador, inclusive, puxando sardinha para o nosso lado, tanto o Código Civil, né, brasileiro, como o CTN, ele trata da regra das imunidades. E uma das regras lá para manter a imunidade ou a isenção tributária é ter escrita contábil de acordo com as normas brasileiras de contabilidade. E o profissional que pode manter a escrita regular é o contador, a contadora. Então, o nosso papel é fundamental frente às organizações do terceiro setor. Bom, Elis, muito obrigada, né, pelas informações aqui hoje. Acredito que vai ser a primeira de muitas oportunidades. Vamos tratar aí uma série de assuntos. E você que tem o sonho de ter sua organização de terceiro setor, eu tenho 2 recados especiais para você. Primeiro, não deixe de aproveitar essa oportunidade. No dia 11 de agosto, a gente vai estar presencialmente no Espaço P7. E segundo, continue seguindo a gente para mais episódios como esse. E se você tem alguma dúvida, coloca nos comentários e fala pra gente, entra em contato com a gente, que a gente vai bolando os temas aí, de acordo com as dúvidas de vocês. Fechado? Muito obrigada, Elis. Foi um prazer. Obrigada, Lu. Obrigada, foi um prazer estar aqui com você. Espero ter outros momentos como este, tratar de outros assuntos, já que o tema do terceiro setor é vasto. E espero vocês dia 11 de agosto, Espaço P7.